Um feliz dia da mulher. Então morirão alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, nos alimenta com a tua palavra, Senhor. Obrigado. Confie em Deus, o único digno de oração. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 30. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão. Pelo meu Deus salto o muro. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. E é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre que quebra pelos meus braços, também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargastes os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi, e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizestes abastecer debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém, não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas, os trilhei e dissipei. Também me livraste das centenas, das contendas do meu povo. Guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram. Ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos desfaleceram, e cingindo-se, saíram dos seus esconderijos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança, e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras, e o que me tira dentre os meus inimigos. Por isso o Senhor te louvarei entre os gentios, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. Capítulo 23. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, e ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá o justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus? E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota na terra.
Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e aguardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pesada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar os despojos. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Herarita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi, à caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Também 3 dos 30, Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tornaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor, e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3. E este lançou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles. Porém, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabizeel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele, e feriu um leão no início de uma cova, no tempo da neve. Confie em Deus, único de adoração. E para vocês, mulheres, que Deus encha seu dia de bênção, sua vida de bênção, que Deus dê tudo que seu coração deseja, que vocês sejam sempre abençoados e que todo mundo trate as mulheres com o maior respeito e carinho do mundo.
igual a gente trata a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês.